Nos anos 70, como marco internacional, temos nos Estados Unidos esta Public Law 94/142, que exige para as crianças os mesmos direitos, igualdade de direitos, para que elas consigam sucesso para aquelas que não tenham, e que é esta passagem do paradigma médico, estritamente médico, para o paradigma educativo, já que nos abre portas para uma intervenção transversal. Depois, em Portugal, na nossa Constituição, a consagração de uma política de educação para todos, incluindo os portadores de deficiência, na altura, e já com estas terminologias da prevenção, do tratamento, da reabilitação e da integração social, e também do direito ao trabalho. Portanto, um marco que não pode ser esquecido. Na Madeira, três serviços criados: o Internato Santo António, já destinado à deficiência visual, e a Ponta do Sol, que é extinto e que passa a integrar a Quinta do Leme com crianças, com raparigas e rapazes. Em 77, eu penso que não referi, todos estes serviços que funcionavam no Funchal eram tutelados pelo Ministério dos Assuntos Sociais a partir de Lisboa. Temos, por exemplo, para a área da deficiência intelectual, ou aqueles que eu falei de problemas comportamentais, o professor Barrão Ruivo, que tutelava o tal Centro de Educação Especial, e para o Jacó Rodrigues Pereira, uma doutora Maria Augusta, que estava ligada à deficiência auditiva. Com o 25 de Abril e a regionalização em várias áreas, o Centro de Educação Especial passa a ser tutelado então pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. Em 78, essa estrutura é elevada a Centro Regional. Depois, dando um salto para outra década, a década de 80, em que nos Estados Unidos a iniciativa RAI, que fica também estabelecida como um marco de resposta ao insucesso, a uma taxa elevada de insucesso, e em que se começa a perspectivar o desenvolvimento de estratégias para os alunos que permaneciam na classe regular. Isto já predizendo um bocadinho que já não devem existir classes especiais segregadas da escola, mas que as turmas devem ser únicas, e que a medida mais eficaz é intervir na turma e nos alunos que lá estão. Ainda a nível internacional, o Ano Internacional do Deficiente, decretado pela Unesco, a Convenção dos Direitos da Criança, onde há um artigo específico em defesa das crianças com deficiência, e a preocupação com a educação para todos. Na região autónoma, o aumento de medidas, é em 81 que este Centro de Educação Especial passa para a Direção Regional de Educação Especial. Portanto, penso que em termos nacionais é a região autónoma que tem uma direção regional que só se ocupa da educação especial. Os Açores é uma secretaria onde estão todas essas problemáticas. O continente é uma direção regional que tem o todo da intervenção. Nós temos, penso que o privilégio, mas também a mais-valia, ter uma direção regional que se ocupa desta realidade, e ainda sentimos que é válida esta organização. Por outro lado, não se ocupa só das crianças que estão no sistema de ensino, mas também dos jovens e adultos, sem ter limite de idade, porque temos também a área da reabilitação, que também a nível nacional e nos Açores está nos assuntos sociais, e aqui no Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, penso que é assim que se chama. Portanto, é em 81 também, ainda muito antes de Salamanca, que se constituiu uma comissão coordenadora e que faz todo o levantamento e despiste, e encontrei este descrito tal qual está, designadamente no que respeita ao atendimento precoce. Estávamos em 81 e já havia uma preocupação deste todo, porque devido também à dispersão da ilha, e como todos sabemos, nesta altura era frequente que as crianças, por exemplo, um síndrome de Down, a família já nem levava à escola quando fazia 6 anos, uma paralisia cerebral, estava em casa e era impossível sequer a família pensar em escola, a saúde não encaminhava e ficava. Portanto, as mães estavam em casa, natural. Portanto, só para vermos a pertinência deste levantamento e despiste, que fazia com que, se existiam essas crianças em casa, fossem trazidas para as instituições na tentativa de uma intervenção, porque senão elas ficavam em casa e as famílias não procuravam muitas vezes ajuda.
E em 82 eu coloquei aqui um bocadinho como marco também a publicação de um decreto regional onde num dos seus artigos, apela à elaboração de um diagnóstico precoce, avaliação e estimulação precoces e estabelecimento de um prognóstico com o devido acompanhamento da criança e da família. Penso que a nível nacional há uma lei de intervenção precoce que é posterior a esta data e só muito recentemente se começou a falar em competências parentais, em trabalho com a família nesta área e penso que foi ser pioneiro e ser prospectivo em 82 já dá a ter chamado a atenção para esta situação e ter tentado implementar. Depois, voltando àquelas três dimensões das políticas e das práticas, as políticas não se podem colocar no terreno se não temos recursos e nessa altura a região sentiu que 2 ou 3 professores por ano virem ao Instituto Aurélio da Costa Ferreira fazer uma formação era pouco para as necessidades que então se foram criando, porque se faz um despejo a nível dele, encontram-se muitos casos e a região autónoma da Madeira tomou a decisão desde sempre que em educação especial não trabalhavam docentes que não tivessem especialização. E durante muitos anos tivemos os docentes de praticamente todos da educação especial em acumulação de funções. Tinham o seu horário normal e o seu horário de acumulação, os que eram especializados, mas não se permitia que professores sem especialização trabalhassem. No sentido de que a formação acrescida da especialização era tida como importante para um saber fazer também. E foi uma medida que se tomou e que se tem tentado portanto, manter em prática. Nesse sentido é que entre 83 e 86 se estabeleceu um protocolo com o Instituto Aurélio da Costa Ferreira para a formação de docentes especializados na região, do qual saiu um grupo grande que permaneceu no sistema muito tempo, alguns deles estão a aposentar-se agora. Depois, em 84, há um salto da Direção Regional de Educação Especial, como então se chamava, que nessa altura ainda não tinha a reabilitação, e a sua passagem para a Secretaria Regional de Educação. Portanto, acho que me esqueci de dizer que até agora ainda permanecíamos na Secretaria dos Assuntos Sociais, nesta altura passamos para a Educação, nós e a Educação de Infância. Todas as creches e jardins de infância públicos, que temos muitos, e os privados que têm paralelismo pedagógico, estão na tutela da educação e não dos assuntos sociais, mesmo as creches e jardim de infância. Mas não estão na educação especial, estão na Secretaria de Educação. E é nesta altura que passam. E é também a primeira perspectiva de inclusão escolar fora da instituição, com a abertura de um centro de apoio psicopedagógico, na Ilha do Porto Santo, precisamente. Portanto, as pessoas deslocavam-se ao Porto Santo para dar apoio, começou-se a deixar de trazer, tanto quanto possível, os meninos para a Madeira, ficavam nas escolas e mensalmente íamos às escolas e dávamos apoio aos professores que lá estavam. O grupo, só para situar mesmo ainda nesta altura e durante muitos anos, não havia professores de educação especial para dar apoio a todas as escolas. Então os professores tinham muitas escolas e muitos alunos, mas o que fazíamos era, os professores titulares das turmas, os professores das turmas, ficavam com a responsabilidade de extra-horário pago pela Direção Regional, dá horas de apoio suplementar àqueles alunos, apoio individualizado, no sentido de que eles usufruíssem desse apoio.